Romanos capítulo 8, verso 28. Esse é um dos versos mais discutidos, mais comentados e algumas vezes até não compreendido. E eu queria compartilhar com os irmãos, nessa noite, aquilo que eu entendo da parte de Deus com relação à sua vontade, à sua permissão para com as nossas vidas. Romanos capítulo 8, verso 28. Eu vou ler na revista aí atualizada, na versão revista atualizada. Depois eu vou ler na nova versão internacional. Se você, a sua revista, a sua Bíblia, a versão revista atualizada, tem essa versão, tem esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Revista e atualizada. Se a sua Bíblia, a versão dela é nova versão internacional, tem esse verso como: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então a gente consegue perceber duas condições distintas dentro desse mesmo versículo. Mas como a gente não pode usar apenas um texto para defender uma ideia, na verdade alguém já disse que usar um texto fora do contexto é pretexto. É você apenas usar um verso e defender dele ou levantar uma bandeira dentro dele. Nós temos que conhecer todo o contexto, o que Paulo faz, ou o que Paulo afirma essa verdade ou esse princípio. E eu queria convidar os irmãos a vou voltar um pouco, os versos 26 e 27, para que a gente possa entender o contexto em que Paulo aborda essa questão tão preciosa para nós. A vontade de Deus vai cooperar para o nosso bem. E confesso que muitas vezes em nossas caminhadas, nós não entendemos de maneira completa como aquilo que aconteceu contrário à minha vontade, longe dos meus propósitos, diferente do que eu havia planejado, pode cooperar para o meu bem. Confesso que isso já aconteceu comigo e imagino que já aconteceu com os irmãos esse questionamento. Como isso cooperou para o meu bem? Como Deus permitiu que isso viesse a acontecer sobre mim, sobre a minha família, sobre alguém? E muitas vezes nós começamos a questionar os planos de Deus. Mas como disse os irmãos, quero convidá-los a ler a partir do versículo 26, do capítulo 8 de Romanos. E ele diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aí Paulo adentra a essa questão, a esse princípio, que eu entendo como sendo um dogma, algo inquestionável, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda e talvez até nem aceite, mas é um princípio de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como eu li os dois versos, o verso 26 e o verso 27, que antecedem ao verso 28, que dá toda uma conotação, dá toda uma explicação daquilo que Paulo veio defender no versículo 28, eu destaquei nesses versos 26 e 27, algumas realidades quanto a nós. Alguma realidade quanto a nossa realidade dentro dessa condição. Dentro desse contexto, daquele que Paulo apresenta. A primeira coisa que eu queria destacar nos versos 26 e 27, abordada por Paulo, é a maneira como nos encontramos, é a nossa condição. Paulo diz aqui no início do verso 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Sabe, irmãos, o Evangelho caminha em direção contrária a tudo aquilo que o mundo tem ensinado. Ouvimos os pedidos da Dani, e exatamente para quem alguém que está fora desse contexto de evangelho, de cristianismo, não vai entender. Porque esse não pode ser um sentimento de alguém que passou por tudo aquilo que ela passou, ou que tem passado.
Mas Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos amaldiçoam, ou abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Então, Paulo fala aos romanos, mostrando a nossa condição. Eu preciso reconhecer que nós somos fracos. É interessante que o cristianismo caminha em direção contrária à psicologia da autoajuda. Porque a psicologia da autoajuda vai dizer, olha, você é capaz, você pode, você é forte. Aí o cristianismo nos convida a caminhar em direção contrária. Você é fraco, você é incapaz, você é dependente. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina lá no capítulo 12 da segunda carta, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Ele fala exatamente desse jogo de palavras. Fraco e forte. Fraco e forte. Ele diz assim, por isso, o amor de Cristo, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Veja que contraste. Essas condições, essas situações deviam causar em nós dor, medo, revolta, fraqueza, insulto, necessidade, perseguição, angústia. Isso não é bom para ninguém. Mas aí Paulo diz, olha, isso vai mostrar a minha condição, eu sou fraco. Eu sou incapaz de resolver com as minhas forças, com os meus recursos. E aí exatamente quando Deus age, quando eu me manifesto, quando eu me apresento como fraco, incapaz, dependente. Primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu sou fraco. Eu sou fraco. A segunda condição, ou a segunda realidade com que nos encontramos, é que nós somos incapazes. Se eu sou fraco, também sou incapaz. Paulo nos deixa claro que a nossa incapacidade é algo visível. E ele diz assim, pois não sabemos como orar. O versículo 26. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O que devo pedir? O que devo pedir? É interessante, irmãos, que em algumas situações da nossa vida encaminhada, a situação se torna tão dolorosa, tão difícil, que muitas vezes nos fogem as palavras. Aquilo que vamos dizer a Deus, vou dizer o que a Deus? Diante da perda de alguém, diante da situação dolorosa que eu estou vivendo, vou dizer o que o Espírito Santo vai interceder por mim e vai me apresentar, ou apresentar as minhas necessidades diante do Senhor. Porque precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque muitas vezes nós não sabemos como pedir exatamente. Tiago diz isso com muita propriedade no capítulo 4, no verso 3. E ele diz assim, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. O que eu vou pedir a Deus? O que eu vou pedir a Deus? Precisamos ter muito cuidado. Quando muitas vezes a gente questiona a Deus porque as nossas respostas, as nossas orações não foram respondidas. Porque elas não estavam em concordância com a vontade do Senhor. Jesus diz exatamente isso lá no capítulo 15 de João. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A gente quer o resultado, mas não quer a condição, o sim. A gente quer ter o poder para ter as nossas orações respondidas, mas não queremos manter comunhão com Deus. Porque quando a gente mantém comunhão com Deus, Deus mantém comunhão com a gente também, e aí não vamos pedir nada além daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Foi assim que Jesus nos ensinou, lá no Getsemane, não seja feita a minha vontade. Jesus tinha todos os motivos do mundo para pedir ao Pai que libertasse ele daquela missão dolorosa. Olhava para frente e via a cruz, o sofrimento, o escárnio, o abandono. Mas imediatamente Jesus diz, não seja feita a minha vontade. Não ouça a minha oração. Não atenda a minha prece. E aí no versículo 27, no começo do versículo 27 do capítulo 8, diz assim, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. O Espírito Santo é o nosso intérprete. É aquele que vai diante de Deus e apresenta as nossas necessidades. A Bíblia diz que Deus atenderá em tudo, não os nossos desejos, mas as nossas necessidades. Deus não é o gênio da lâmpada, que a gente esfrega assim, e sai aquele gênio e diz, olha, meu mestre, meu senhor, meu amo, você tem 3. Não. Deus não atende aos nossos caprichos, aos nossos desejos. Deus atende às nossas necessidades.
E é muito cuidado para a gente saber separar exatamente aquilo que é desejo, aquilo que é vontade daquilo que é necessidade. Mas eu olho para esse versículo 27 e percebo que privilégio nosso poder confiar a alguém. Alguém que nos conhece muito bem, melhor até do que nós mesmos. O poder de intercessão. Talvez você já tenha sido convidado para um aniversário de alguém, para um casamento, e aí surge um questionamento. O que é que eu vou dar a essa pessoa? E algumas vezes acontece com uma criança. Essa criança tem tudo, o que é que eu vou dar para essa criança? E é tão bom entender que o Espírito Santo vai diante do Pai e nos apresenta. E nos coloca as nossas necessidades diante do Pai. Não preciso abrir a boca para manifestar o meu desejo. Porque muitas vezes a dor é tão grande. É apenas chorar. É apenas me lamentar diante de Deus. Mas o Espírito Santo lê, não os meus lábios, mas o meu coração. É interessante que esses 2 versos nos ensinam que Deus tem 2 objetivos. O plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, tem 2 objetivos. Primeiro, o nosso bem. Deus quer sempre o nosso bem. Mas atrelado a esse objetivo de Deus, o nosso bem, Deus também que seja manifestada a sua glória. Deus quer que esse meu bem produza a glória de Deus. Produza o reconhecimento que não fui eu, não estava ao meu alcance. Foi coisa de Deus. Então, se por um lado Deus quer o nosso bem, por outro Ele quer a sua glória. Que nós reconheçamos a nossa incapacidade, a nossa pequenez. Mas vamos voltar, agora conhecendo o contexto daquilo que Paulo apresenta, nos versículos 26 e 27. Vamos voltar ao versículo 28, e eu vou destrinchar cada expressão para que a gente possa entender perfeitamente o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Romanos 8, verso 28 diz assim, na Nova Versão Internacional: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. E aí, quando a gente começa a destrinchar, a gente começa a entender os propósitos de Deus. Quais são os propósitos de Deus? Que tudo vai concorrer para os seus propósitos. Ele fala aqui, de acordo com o seu propósito, com o propósito. Mas quais são os propósitos de Deus? O que é que Deus quer me ensinar através disso tudo? A primeira lição que eu preciso extrair desse versículo é ter plena consciência da minha pequenez. Quando Paulo diz aqui, sabemos, é uma convicção segura, é uma certeza. É algo comprovado. É algo que eu experimentei, algo que eu vivi. É interessante que essa expressão no original, no grego, é comparada a uma equação matemática. É algo exato. 2 mais 2 são 4. Não existe nenhum questionamento que me leve a duvidar. Então, Paulo começa mostrando que existe todo um embasamento. Eu sei, eu tenho certeza. Não pode surgir, não pode existir dúvida do meu coração. Primeira coisa, Paulo coloca um alicerce naquilo que eu vou embasar essa certeza. Eu tenho plena consciência disso. Isso que eu estou afirmando, eu já experimentei. E Paulo, mais do que ninguém, tinha essa convicção. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes foi preso, açoitado, ameaçado, em função do Evangelho? Então, Paulo falava com muita propriedade, que algumas coisas ele não entendia, mas se submetia à vontade daquele que tinha o controle da sua vida nas suas mãos. Primeira coisa, ter consciência da nossa incapacidade. Segunda coisa, Deus é o sujeito. Porque ele diz assim, sabemos que Deus age. Que Deus age. A ação sempre será de Deus. As coisas não acontecem por acaso, por coincidência. Foi Deus quem agiu, foi Deus quem permitiu. Nós temos um dono. As nossas vidas não estão soltas ao acaso, ao horóscopo, de acordo com o universo. Quantas vezes eu ouço alguém na televisão dizer, o universo conspira, fica vulnerável à ação de alguma coisa desconhecida. Como se o universo tivesse alguma interferência nas suas ações, reações, comportamentos. Não. O cristão precisa entender que isso é ação de Deus. Ainda que eu não entenda, mas Deus está agindo. E isso não podemos ter dúvida. Nada pode tirar do nosso coração
a certeza que Deus está agindo em nosso favor. Isaías capítulo 43, versos 1 e 2, nos fala exatamente dessa intimidade que Deus quer ter com o seu povo. Mas muitas vezes não tem, não por culpa de Deus, mas culpa minha. Porque eu não quero, porque eu penso que eu sei exatamente como fazer. Porque eu imagino que eu tenho domínio sobre as coisas. Isaías capítulo 43, versos 1 e 2, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou ao Jacó, aquele que o formou ao Israel. Não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não vão te encobrir. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não arderão, não deixarão, as chamas não o deixarão em brasas. Que coisa boa. Saber que eu posso descansar, que Deus está agindo, ainda que eu não entenda, mas poder entender essa manifestação do cuidado do Senhor. Olha, eu não posso negar que isso está acontecendo, mas o Senhor está dizendo, não temas, porque eu estou cuidando de você. Está passando por onde? Pelo problema difícil? Eu estou contigo. Mas encontra uma terceira verdade dentro desses propósitos de Deus. Se um dia você, diante do sacerdote, firmou uma aliança com alguém, com a sua esposa, com seu esposo, provavelmente você respondeu. Você promete na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E a gente percebe claramente essa conotação que Paulo diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas. Deus está agindo em todas as coisas. A vida não é só marcada por coisas boas, agradáveis, por vitórias, por montanhas, mas por vales, por alegrias e lágrimas, por momentos de decepção, momentos de vitória. Mas não podemos perder de vista, irmãos, que nós somos filhos de Deus. Que Deus diz que Ele guarda nós quando Jesus se apresenta diante de Jerusalém. Ele diz assim, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos. Não podemos ter dúvida em nossos corações. Se Deus está agindo, Ele está agindo em todas as coisas. E é interessante que eu destrinchei, eu destaquei aqui pelo menos 3 certezas que o cristão tem de que Deus está no controle da sua vida. Veja essas 3 certezas que nutrem a nossa esperança, que nos dão garantia de dias melhores, que eu apenas preciso descansar, não perder o sono, não perder a fome, não ficar mal-humorado, ainda que muitas vezes assim me encontre. Veja as 3 certezas que norteiam a vida do cristão. Primeiro, ele tem um Deus, ele crê num Deus que o ama. Nada pode tirar dos nossos corações, da nossa mente, o amor de Deus por nós. Não pelos nossos méritos, não pelas nossas virtudes, porque Deus nos ama. Segunda coisa, que Deus sempre estará no controle das nossas vidas, da sua e da minha vida. Esse é o desejo dele. Não sentar no banco do passageiro, não. Deus quer tomar a direção. E a terceira coisa que norteia a vida do cristão é que esse Deus sempre sabe o que é melhor. Porque Deus não vê o sol hoje, Deus vê o amanhã. É interessante que percebam claramente, irmãos, isso na experiência de José. Lembra de José, filho de Jacó? O filho mais novo de Jacó. Na verdade, um dos 2 filhos de Jacó com Raquel, a mulher a quem Jacó amava. E José começou a expressar ou a contar para os seus irmãos esses 2 sonhos que ele teve. E os seus irmãos começaram a se sentir menosprezados, humilhados. E tramaram contra José. Jogaram José numa cova e depois venderam José para uma caravana que se dirigia para o Egito. E todos nós conhecemos a trajetória de José. Os momentos que José sofreu na prisão, mas sempre a gente encontra a expressão, e Deus e o Senhor era com José. Ele lá na prisão, na casa de Potifar, injustamente sendo condenado como traidor de Potifar, tentando possuir a mulher de Potifar, mas o Senhor coloca José como governador do Egito. E depois que termina toda aquela história
em que Jacó vem para o Egito e Faraó dá a melhor terra, a terra de Gósen, a Jacó e a toda a sua descendência, aos seus filhos. Depois que Jacó morre, surge uma grande inquietação no coração dos seus filhos. Agora que o nosso pai morreu, José tem todos os motivos do mundo para revidar aquilo que nós fizemos contra ele. José vai ter todo o motivo do mundo para, agora como governador do Egito, para nos matar, para nos prender, para revidar tudo aquilo que nós fizemos contra ele. E é interessante quando eu creio plenamente que Deus está no controle de todas as coisas, eu posso recitar como José, lá em Gênesis capítulo 50, verso 19 e 20. Veja esse entendimento perfeito de José, que Deus age em todas as coisas. Gênesis 50, verso 19 e 20, diz assim: José, porém, lhes disse. Aqueles irmãos de José, depois que Jacó morreu, foram até José com medo e disse: olha, o nosso pai, ainda vivo, disse que você nos perdoasse. A gente não encontra isso em nenhum momento na Bíblia. Talvez isso tenha sido invenção do coração dos irmãos, temerosos de que depois que Jacó morresse, José pudesse revidar aquilo que eles haviam feito com ele. E eles vão até José e pedem perdão. Olha, o nosso pai pediu para que você nos perdoasse. Quando em vida Jacó disse que você nos perdoasse. E aí aquilo que José responde aos seus irmãos, a gente entende que ainda que eu não entenda, que eu não compreenda, que eu não imagine o que Deus quer fazer dessa condição, preciso entender que Deus age em todas as coisas. Gênesis 50, verso 19 e 20. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Que coisa boa! Que aquilo que parecia ser um quebra-cabeça, sem entender aquilo que Deus estava fazendo, aquele quebra-cabeça sem sentido, com as peças todas desconexas, Deus estava montando perfeitamente. E no final José entendeu perfeitamente, porque os irmãos tentaram mal contra ele. E Deus transformou aquele mal num propósito. Mas entendo uma quarta lição, que isso não é reservado para todos. Isso é reservado para alguns. Por isso que fiz questão de ler com os irmãos o capítulo 9, quando mostra exatamente essa distinção. Em herança de Abraão diante de Deus, não são aqueles que estão na genealogia de Abraão, que são filhos de Abraão biologicamente, mas aqueles que são descendência de Abraão espiritualmente. Porque o Paulo diz assim: para o bem daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus. Não é reservado a todo mundo, não. Não é reservado a todo mundo. Mas isso não é culpa de Deus, isso é culpa minha. Isso é culpa do homem sem Deus. É interessante que eu estava analisando essa expressão no original. E no original, a expressão sabemos vem depois dessa expressão. Ou seja, o versículo fica assim: só aqueles que amam a Deus sabem. Não adianta dizer isso para um incrédulo, para um homem sem Deus. Ele não vai entender. Não. Deus não age assim com todo mundo. Deus não age assim com todos. Sabe por que Deus não age assim com todos? Porque eles não confiam em Deus. Não confiam em Deus. Não sabem a quem recorrer no momento de desespero. Não. O Deus dele é o dinheiro, é o conhecimento, é o sobrenome. Segunda coisa, eles não se reconhecem incapazes. Não. A pior coisa para esse homem e para essa mulher, que sempre teve, é entender que chegou o momento de pedir ajuda. E a terceira coisa que eu percebo claramente nesses homens que não temem a Deus, é que eles não atribuirão a Deus glória nenhuma. Aquilo que Deus vai fazer em suas vidas não vai servir para a glória de Deus. E é tão bom entender, irmãos, entender que Deus reservou isso para você. Não tente explicar isso para todo mundo, que todo mundo vai entender, não. Só aqueles que vivem na total dependência do Senhor. O profeta Isaías diz exatamente isso. Aquilo que Deus tem reservado para nós. Isaías 64, verso 4. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isaías 64, 4. Veja que coisa linda que Deus tem reservado para nós. Você não viu isso em canto nenhum. Você nunca ouviu
Você nem imagina aquilo que Deus tem preparado para você. É infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente possa ver, ouvir e imaginar. Reservado para aqueles que amam a Deus. E aí encontro um sexto e último propósito. Nada acontece por acaso. Tudo tem um para quê diante de Deus. Tudo tem um para quê. E aí no finalzinho do verso 28 diz assim, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. O propósito de Deus para nossas vidas é a melhor coisa. Ainda que a gente não entenda. Ainda que naquele momento surja a dúvida, o medo, o temor, a inquietação, Deus está no controle das nossas vidas. Paulo diz, aqueles que foram chamados segundo os propósitos de Deus. Nós queremos ver o final. Deus está no controle de toda a estrada. Os planos de Deus são sempre perfeitos. Para Deus não existem acasos. Nossas vidas, nosso futuro e tudo que nos diz respeito estão ou precisam estar no controle do Senhor. Que coisa linda entender esse versículo como um fechamento, como algo próprio, pronto, apropriado para aqueles que vivem numa dependência do Senhor. Como disse os irmãos, não tentem passar essa informação, essa verdade para aqueles que não temem a Deus, porque eles não vão entender. Como isso vai contribuir para o meu bem? Não vai não. Descanse, espere no Senhor. Mas Paulo não está nos convidando a uma vida de omissão, de descaso, de contemplação. Não. É viver a nossa vida. Viver cada dia na dependência do Senhor. Tem um filósofo grego, Epiteto, que ele escreveu num dos seus livros, falando exatamente dessa condição que precisamos nos encontrar diante de Deus. Ele escreveu, tenhamos ânimo para olhar a Deus ou para Deus e dizer, de agora em diante, me trate como quiser. Eu sou contigo, sou teu. Não fugirei de nada que tu penses que é bom. Guia-me aonde tu quiseres. Coloque-me a roupagem que tu quiseres. Quer me dar uma posição ou me rechaçar? Que permaneça ou que fuja, que seja rico ou pobre. Por isso, eu te defenderei diante dos homens. Exatamente esse é o desejo de Deus. Que possamos estar submissos, entendendo que Deus sabe o que está fazendo em nossas vidas, ainda que eu não tenha resposta. Ainda que não veja o futuro, que não veja o final da história. Não tem coisa melhor do que a gente descansar. Que todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Quero terminar com uma ilustração. Uma ilustração muito interessante. Ouvi essa ilustração há muito tempo atrás e me veio ao coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Diz que existia um rei que não temia a Deus. Mas esse rei tinha um servo, e esse servo temia a Deus. E esse servo tentava, de diversas maneiras, convencer esse rei da existência de Deus, do cuidado de Deus, que Deus tem sempre o melhor para nós, que as coisas de Deus são sempre melhores do que as nossas. E aquele rei não tinha como convencê-lo dessa verdade. Esse rei gostava muito de caçar. E esse servo de Deus, o seu servo e o servo de Deus, era o seu companheiro nas caçadas. E sempre saíam para caçar, porque o servo conhecia a floresta ao redor do palácio. E quando foi um dia, eles estavam caçando, e apareceu diante deles uma fera, e o rei apontou a espingarda para atirar naquela fera, e a sua arma falhou, e eles começaram a correr, e a fera conseguiu arrancar um dos dedos daquele rei. E aquele rei ficou revoltado, mais revoltado ainda, porque o servo continuava dizendo, Deus é bom. Deus cuidou do que Deus que nada. Se Deus fosse bom, não permitia que isso me acontecesse. E aquele servo sempre insistindo com aquele rei, Deus é bom. Deus sabe o que está fazendo, agradeça a Deus. E aquele rei não tinha como convencê-lo. Tanta foi a insistência daquele servo, e quando chegou de volta no palácio, aquele rei colocou aquele servo na prisão. Colocou aquele servo na prisão, com raiva da insistência daquele servo em dizer que Deus é bom. Que aquilo que Deus fez com ele foi bom. Foi providência de Deus. E o tempo passou, e aquele homem preso na prisão, em função de firmar ou de afirmar que Deus é bom em todas as circunstâncias, aquele rei saiu um dia, outro dia para caçar,
E pensou em chamar o servo que estava preso, mas disse, não, vou não. Porque ele vai insistir comigo que Deus é bom, e eu estou vendo aqui pelas minhas mãos que Deus não é bom. Deus não é bom. Se Deus fosse bom, não permitia que isso acontecesse comigo. E aquele rei saiu para caçar, e como aquele servo conhecia melhor do que ele a floresta, ele se perdeu. O rei se perdeu na floresta. E sozinho, começou a ficar apavorado, e quando percebeu, adentrou a uma aldeia de índios canibais. E aquele rei foi preso, tentou convencer aqueles nativos de que era rei, mas não teve como. E aqueles homens começaram a preparar todo o ritual para cozinhar aquele rei. Iam comê-lo. Só que um dos nativos percebeu que aquele rei era imperfeito. E estava faltando os dedos da sua mão. Imediatamente soltaram aquele rei, como se fosse alguma coisa impura, como se aquele rei não estivesse apto para aquele ritual. E soltaram aquele rei. E aquele rei voltou para o palácio. E quando chegou no palácio, a primeira pessoa que ele procurou foi aquele homem que estava preso. Tirou ele da prisão e contou àquele servo o que tinha acontecido. E aquele servo, mais uma vez, disse, graças a Deus, Deus é bom. Deus protegeu o Senhor, Deus guardou a sua vida. E aquele rei, sem entender nada dos planos de Deus, disse, mas se Deus é bom, como realmente você está afirmando, porque Deus permitiu que você ficasse preso. E aquele servo disse, porque se eu não estivesse preso, eu iria com o Senhor para a caçada. E mostrou as mãos dele. Ele era perfeito. Ele não tinha falta de nenhum dedo. E provavelmente o servo que seria comido pelos canibais. As coisas de Deus são assim. As coisas de Deus são assim. Ainda que eu não entenda aonde Deus quer chegar. Ainda que nem imagine o que Ele quer fazer da minha vida. Não tem coisa melhor do que a gente descansar. Na certeza que esse Deus sempre quer o melhor para nós. E que todas as suas coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não tem coisa melhor do que a gente se colocar na posição de serva do Senhor. E confiar que ainda que eu não entenda, ainda que eu não imagine aonde Deus quer me conduzir, e possa descansar, possa confiar. Que Deus nos abençoe.